Olá, começa agora o programa Naturalmente, aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1. Hoje nós vamos falar de ansiedade. Você sabia que a ansiedade é uma coisa natural e até necessária que nos leva a avançar na vida? Só que a ansiedade tem que ser na medida. Você não pode passar do ponto. O que está acontecendo é que as pessoas estão ansiosas demais e ficando doentes devido a esse problema. Então não importa se você é um grande executivo, uma dona de casa ou um jovem estudante. Tá todo mundo ansioso, seja por causa das pressões externas ou do ritmo acelerado de trabalho. Uma hora as pessoas vão acabar surtando. E eu vou falar hoje aqui com a especialista, a coach Clarice Gonçalves, que é especialista em inteligência emocional e vai nos ensinar a lidar com essa famigerada ansiedade. Clarice, quais são os fatores que levam a desencadear a ansiedade? Bom, Adriana, normalmente a ansiedade, ela é algo normal. Nós todos temos um pouco de ansiedade. É normal ter ansiedade. Porém, quando essa ansiedade começa a ser excessiva, essa preocupação começa a ser excessiva com as coisas da vida, com até coisas, desde as coisas mais simples quanto as coisas mais complexas, vai gerando uma ansiedade acima do normal. Então, o que poderia ser? O que poderiam ser esses fatores? Poderia ser o cenário atual de pandemia que estamos vivendo. As pessoas que têm medo que os pais, os filhos, alguém fique doente, que pegue o vírus. Sim, na verdade, a ansiedade é exatamente isso. A pessoa fica com medo do que pode acontecer. Então, é uma antecipação do futuro, só que é uma antecipação pessimista. Exatamente, porque você deve ter ouvido muito isso, que a ansiedade é excesso de futuro. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica pensando tanto no que pode acontecer, e a ciência diz que 90% dos nossos medos, daquilo que a gente pensa que vai acontecer, não acontece. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Então, a pessoa fica tão preocupada e tentando vivendo no futuro e tentando ter o controle do que não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. E das coisas que ela também não controla. Exatamente, porque nós controlamos, de certa forma, aquilo que acontece conosco, de certa forma, nem tudo, né? As nossas decisões, as nossas escolhas. E aquilo que acontece com os outros, a gente não tem nenhum controle. Então, existe uma tendência aí também de tentar controlar o que acontece com os outros, como, por exemplo, ficar com medo da minha mãe ficar doente. Isso. Entendeu? Está fora do meu controle. Eu não posso ficar me preocupando com isso. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, eu preciso dar comandos para o meu cérebro de que está tudo bem, que vai dar tudo certo. E aí entra também uma série de coisas, como os cérebros, eles se comunicam. Então, quando eu fico pensando em algo ruim, eu comunico para aquela pessoa que está comigo aquilo ruim, eu ativo como no cérebro dela, né? Porque a energia, como nós temos conexões neurais, né? Então, nós temos esse campo energético, porque pensa que temos conexões neurais no nosso cérebro. Sim. Então, tudo aquilo que eu penso constantemente forma o meu campo energético, a minha aura, e aquilo eu vou comunicar para as pessoas. Então, pessoas ansiosas, elas comunicam ansiedade para aquelas pessoas que vivem ao redor delas. Isso é péssimo, né? Porque horrível. O ambiente vai ficando contaminado e vai ficando todo mundo mal, todo mundo ansioso e pessimista. É verdade. E aí, esse prognóstico ruim é possível que aconteça, inclusive, né? Sim, tem até porque atrai, né, de certa forma. Sim. Pode atrair. Então, olha o sentido, o que acontece em relação ao cérebro se comunicarem, que eu falei agora há pouco. Fizeram uma pesquisa com macacos, colocaram 2 macacos, jaula A e jaula B,
dividido só por uma grade. E aí o macaco da jaula A recebia comida e o macaco da jaula B só observava aquele macaco que comia. E não recebia? Não recebia, ele só observava. A região do cérebro do macaco que comia, que estava sendo ativada, no macaco que não comia, também estava sendo ativada, como se ele estivesse comendo. Só de ver. E também por estar perto. Exato. Então, o nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do que é imaginário. Então, se nós observamos, se nós falamos sobre algo, ou se nós convivemos com pessoas muito ansiosas, né, acaba havendo uma comunicação ali entre os cérebros e nós nos tornamos também ansiosos. É isso que acontece. E isso é ciência. É contagiosa. A ansiedade é contagiosa? Muito. Clarice, e como que a gente vai saber diferenciar a pessoa leiga que está em casa? Como ela vai diferenciar se a ansiedade dela é uma ansiedade normal, está dentro do padrão desejável, ou se já é uma coisa prejudicial à vida dela? É assim, Adriana. É normal, então, ter uma certa ansiedade. É normal. Impulsiona, né? Sim, por exemplo, é normal você ficar um pouco ansiosa antes de começar a gravar o programa. Tá tudo bem. É normal eu ficar ansiosa antes de começar um processo de coaching. Eu vou conhecer a pessoa. É a novidade, normal. Né? Quando você vai fazer uma coisa que não é rotineira, é normal. Isso. Uma pessoa que vai prestar um concurso. Também. Ou uma pessoa que marcou um encontro. O primeiro encontro. Vai sair com o date e aí dá aquele nervoso. Exatamente. Normal, tá tudo certo. Quando um prazo tá acabando e a gente tem que concluir uma tarefa, também eu acho bem interessante. A gente fica ansioso e a ansiedade faz a gente ajuda a agir, acelerar e cumprir aquele prazo. Exatamente. Né? Tudo certo até aí. O problema é quando começa a ser exagero em todas as coisas. Desde as pequenas tarefas do seu dia a dia, você já acorda, é desesperado com todas as funções que você tem. Quando a pessoa já começa a não dormir bem também, né? Também. Quando afeta o sono já é um sinal. Isso, a ansiedade afeta o sono. Então, é muito importante que a pessoa... mal. Sim, e é muito importante que a pessoa preste atenção nisso, quando está exagerado, quando tudo na vida dela não está mais normal. Se ela tiver, por exemplo, pensamento repetitivo, é um sinal? Sabe quando você entra num looping mental e repete o pensamento? Sim, claro. E olha que isso é tão comum. Adri, é muito comum. Mas eu já tive um cliente, eu lembro bem, que ele usou até essa palavra looping. Ele chegou para mim e falou assim, eu tenho um problema na empresa, um subordinado meu, que ele fala alguma coisa, eu não concordo e eu passo o dia inteiro pensando naquilo, remoendo aquilo. É looping? Looping é um pensamento repetido, persistente. Exatamente. Né? Aí a pessoa fica pensando e remoendo aquilo o dia inteiro. Imagina o mal que isso faz. É terrível, porque aí o que acontece? O cortisol e a noradrenalina, que são hormônios que é normal, a gente precisa ter em uma quantidade equilibrada no nosso corpo, vai nos ajudar a agir no nosso dia a dia e tal. Porém, vai disparar. Nesse caso, dispara. E o que eles fazem de maneira disparada? Imagine uma situação assim que você está andando na rua, eu vi um cachorro ali e lembrei disso. Imagine que você está andando na rua, de repente você se depara com um cachorro que fugiu, um cachorro feroz. E você precisa, naquele momento, correr, fazer alguma coisa, ou lutar ou fugir. É isso que o cortisol e a noradrenalina fazem com a gente. Naquele momento. Mas já pensou você viver sempre correndo de um cachorro? Entendeu? Porque você está em looping mental, preocupado com alguma coisa? É isso que acontece. O nível de estresse eleva muito. Exatamente isso que acontece. E as pessoas estão vivendo nesse modo, que é um modo conhecido como modo de sobrevivência. Exato. Né? E é triste isso. Terrível. É muito triste. Imagina, né? A pessoa... E é uma prisão dentro dele próprio, porque é ele que cria essa situação, é ele que imagina, e aí ele produz essa química toda e ele vive nessa prisão dentro dele mesmo. A ansiedade, ela nasce do pensamento. Do pensamento. E desencadeia uma emoção. Então, é assim, pensamentos geram sentimentos que geram emoções. Então, eu preciso controlar o meu pensamento. Que é o início do processo. É o início. Então, a pessoa tem que interromper ali no pensamento. No pensamento. O pensamento pode ser controlado.
É esse o controle que nós temos, é no pensamento. Então, mas aqui no final você vai ensinar essa técnica eu vou ensinar. Controlar o pensamento. Sim, né? sim. Que a pessoa está mais presente e tal, mas você vai ensinar técnicas de coach e PNL, do que se trata? Sim, de coaching e de PNL. Tá? Eu vou usar a neurociência, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o cérebro e o que nós temos que fazer para ter esse controle do pensamento, para que não chegue nessa situação, ou mesmo que chegue, né? Porque quando você viver aqui e agora, e você prestar atenção no que está acontecendo com você, você fala, opa, deixa eu mudar esse pensamento. E já muda imediatamente. Então, eu vou ensinar vocês a terem esse controle. E é muito legal, é libertador. Clarice, e quando a pessoa já está com aquele tipo de ansiedade que é persistente e prolongada, pode levar a algum tipo de consequência? Quais as doenças que isso pode desencadear? Então, Adriana, justamente esse excesso de cortisol e a noradrenalina, eles podem fazer com que a pessoa tenha problemas com memorização. Esses mesmos hormônios podem fazer com que altere a pressão arterial da pessoa. A pessoa pode chegar a ter quadros de hipertensão. Afeta a saúde mesmo. Sim, esse excesso também de ansiedade, ele faz com que o suco gástrico seja alterado e a pessoa pode ter problemas de gastrite, problemas então, com sintomas físicos. Sintomas físicos. Um problema emocional, um problema ligado ao pensamento e sentimento e gera sintomas físicos. Sim. Olha que grave, né? Isso leva... a gente não é separado, né? Exato, corpo é tudo, mente, é um conjunto. É tudo reagindo o tempo todo. Exatamente. E a gente vai dando comandos, lembrando sempre que o nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do que é imaginário. Se você pensa em algo, ele acredita que é real. Como simplesmente, se você se imaginar agora tomando um suco de limão sem açúcar, bem azedo, você vai salivar, né? Como se o seu cérebro acredita que é real. Eu já tive medo de andar de avião, medo de voar, por exemplo. Aí todo mundo vem com um monte de explicação, que isso é bobagem, que o avião é seguro, mas para o cérebro da pessoa que está com medo, com ansiedade, isso não é suficiente. Isso que as pessoas não entendem. Então, assim, só de eu imaginar que eu estava dentro do avião, que estava acontecendo uma pane, alguma coisa, eu já começava a tremer inteira de medo, suar frio, como se eu estivesse realmente vivendo aquela experiência. Então eu sei exatamente o que uma pessoa com ansiedade ou medo de alguma coisa pode passar. Agora, olha a estratégia. É muito legal isso que você falou. Por quê? Qual seria a estratégia nesse momento? Você lembrar de outras vezes que você já passou por isso no avião e não aconteceu nada. Então, o que você tem que dar de comando? Analisa o que nós estávamos falando. O cérebro não separa o que é real do que é imaginário. Então, se naquele momento você falar assim, está tudo bem. É comum acontecer isso, eu já passei por isso e está tudo certo, daqui a pouco passa. Eu lembro muito bem que eu passei por isso uma vez com a minha irmã, foi um voo muito turbulento, estávamos eu e a minha irmã no voo. Olha, não só a minha irmã, todo mundo começou a rezar, começou a se desesperar. E eu, a coach, né? Tranquilamente, eu fiquei tranquila. Eu tenho o hábito de conversar muito com Deus, eu fiquei conversando com Deus e tranquila, respirando fundo. A respiração é fantástica nesses casos também. A respiração é ótima, é para tudo, né? Então, eu fiz isso. Então, exatamente o início. Começou o pensamento, você interrompe mas ele. Tem que substituir por outro. Substitui por um pensamento bom. Isso. Você, na mesma hora, no caso do avião, esse exemplo que eu dei, você pensa assim, ok, tá tudo bem, já aconteceu, quantos casos quantos voos
por dia, é normal ter turbulência. Sim. E está tudo certo. Hoje em dia eu lido melhor, né? Sim, mas já houve, né? Então, você já está muito evoluída, né, Adri? Eu te conheço há bastante tempo, eu sei que você já evoluiu muito. Estudar, aprender, né? Sim. Para ter maior qualidade de vida. Por isso nasceu esse programa, né? Exato. Naturalmente dá vontade de passar para as outras pessoas as mesmas informações e ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, um dia a dia mais satisfatório, viver uma vida plena. Exatamente, e é totalmente possível. Né? Clarice, você falou aí que uma crise de ansiedade pode dar esses sintomas físicos, mas ela pode causar outras coisas como depressão? Sim, depressão, síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando está no limite da ansiedade. Muito avançado. Né? Que é o quê? A pessoa perde totalmente a noção. A pessoa fica totalmente perdida, fora de controle, ela não sai de casa. Dá um blackout no cérebro? Altera toda a química cerebral, né? Entendi. A pessoa passa a produzir, quer dizer, já vem há muito tempo produzindo demais os hormônios do estresse e não produz mais a química boa, a dopamina, a serotonina. É fundo de poço. Infelizmente, né? Existe isso. É tão comum hoje em dia, muitas pessoas estão tendo, né? Esses problemas recorrentes. Muito. Então dá para evitar, prestando mais certeza. atenção antes para não chegar nesse ponto. Sim, com certeza, é totalmente possível. Clarice, em relação à depressão, eu achei que a depressão era uma coisa mais ligada à apatia, mas ela pode ter a ver, então, com essa aceleração do pensamento? Sim, ela pode ter a ver. Na verdade, assim, tem várias causas, né? Pode estar aí na genética, né? Casos de família e tal, mas a ansiedade também pode chegar a uma depressão. Gente, olha que interessante isso, né? Sim. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque está tendo muitos casos de depressão, até em adolescentes. Sim, né, e às vezes... E pode ser por causa disso. Isso, e as pessoas, elas têm o hábito de não dar importância. E quando elas vão se importar com aquilo, já está muito avançado. Né? Então, é muito importante prestar atenção. O que está acontecendo? Por que isso? Está acelerado demais, né? Está ficando assim angustiado, não tem um motivo tão real. Presta atenção no que está acontecendo com você, porque pode gerar, sim, outros sintomas piores, outras doenças, né, piores. Mais graves. Então, é disso que eu queria falar agora. Quando uma pessoa já está com ansiedade no nível avançado, que elas desenvolvem até essas fobias sociais, pessoas que não conseguem mais sair de casa, tem pessoas que não saem da cama, inclusive. Sim. Né? Sim. Ou a pessoa está com uma depressão terrível, ou com síndrome do pânico, é possível reverter? Adri, é totalmente possível. É totalmente possível. Notícia boa, né? Então, é maravilhoso. Dá esperança para as pessoas. É maravilhoso. Porque às vezes as famílias, elas ficam tão desesperadas, elas gera conflito na família, isso. Sim. E ninguém resolve nada, né? Porque fica todo mundo em pânico também. Sim. E não ajudam a pessoa que mais necessita naquele momento. Então, dá para reverter? Com certeza. Inclusive, a própria família pode também estar fazendo alguns exercícios para eles conseguirem lidar melhor com a situação. Os exercícios que eu vou ensinar aqui hoje, eles servem também para a família, para que possam ajudar a pessoa, dar um suporte. Emocional, físico. Isso, e eles próprios se fortalecerem, né? Então, assim, eu acho imprescindível que a pessoa procure ajuda profissional. É muito importante. Sim. Nesses casos assim, né? Porque... Que seria o quê? O psiquiatra? Um psiquiatra, né? Para que... Bons profissionais. Isso, né? Bons profissionais, para que possa tomar. A medicação vai acertar a química do cérebro. Isso, a parte que é muito importante. E as outras coisas, as outras terapias vêm como coadjuvante. Porque ela vai acelerar esse processo para a pessoa se recuperar mais rápido. Exatamente. Inclusive, ajuda muito. Eu já tive muitos casos de a pessoa estar fazendo o acompanhamento psiquiátrico e o processo de coaching, e durante o processo de coaching, que dura aproximadamente 3 meses, a pessoa ter alta do psiquiatra. Porque os exercícios... É fantástico! Hein? Porque os exercícios, eles aceleram a produção da química que a pessoa precisa, e aí o médico vai diminuindo a dose até o completo desmame. E é fantástico isso, maravilhoso. Maravilha. Então, o que as pessoas precisam para se recuperar e para lidar com a ansiedade é informação. Adri, na verdade, existe informação. As pessoas precisam de prática.
O que eu vou falar hoje aqui... Só o conhecimento, lógico, ela tem que aliar o conhecimento, mas tem que fazer, né? Fazer, porque conhecimento tem em todo lugar, a informação tem, você digita no Google. Às vezes existe um processo aí de negação, a pessoa não assume que está com aquele problema, né? Sim. E aí ela vai evitando, adiando, até chegar no fundo do poço, aí fica meio tarde. Exatamente. E aí precisa de uma intervenção da família. E às vezes o que acontece também? A pessoa recebe uma informação, por exemplo, aqui no programa nós vamos hoje ensinar algumas técnicas. Aí a pessoa começa e para. E você tem que criar hábitos. Do mesmo jeito que o pensamento ansioso, a pessoa repetiu Levou até... um tempo para se instalar. Isso, forma a conexão neural, a eletricidade, lembra do campo, a energia? Então, cada vez, eu penso uma vez em algo, ok. Eu penso a segunda vez, já vai formando ali uma conexão neural de ansiedade. E quantas vezes a pessoa repete esse pensamento ansioso? Mas eu acho que isso tem a ver também com a pressa que as pessoas têm por resultado, Por né? conta da ansiedade. Isso. Entendeu? Quem hoje em dia mais quer esperar um processo para uma mudança? Todo mundo quer um remédio, uma coisa mágica. É o fast food, que resolva né? na hora Rápido. aquele problema, não é Exatamente. E é preciso viver conscientemente. Eu disse sobre o conhecimento. Se a pessoa compreendeu agora que esse processo levou tempo para se instalar, ele vai levar tempo também para ser solucionado. Aí sim, perfeito. É isso mesmo. Se a pessoa compreende como é que funciona e que ele precisa disso, repetir, para construir o caminho neural de plenitude, de satisfação, de tranquilidade, de paz. Paz. Nós precisamos de paz. Tudo bem. Isso, está tudo bem, ok, eu tenho meus compromissos, mas está tudo certo. Eu consigo, eu dou conta, outras pessoas também conseguem fazer e está tudo bem. Então... São tipo âncoras mentais, né? Isso, exatamente. Âncoras, comandos neurais, né, que nós precisamos dar para nós. Mas precisa persistir, insistir até virar o caminho neural. E aquele da ansiedade, ele vai ficando muito fraquinho. Sutil. Muito sutil. Desaparecer. Exatamente. Então é isso que nós precisamos fazer. É uma notícia boa, é possível reverter Totalmente. até quadros graves. Sim. É normal, não é normal, é comum. É comum. Não é normal. Mas muitas pessoas estão apresentando isso devido ao Sim. estilo de vida, né? A Sim. correria, o ritmo Sim. frenético do dia a dia. Então, é uma coisa bem comum. Exato. Então, acho que a gente vai conseguir comunicar isso para tanta gente que nesse momento está sofrendo, porque é um sofrimento. É verdade. Eu acho que se o sofrimento não leva a pessoa a agir, né? O que levaria? Né? Porque diante, né, de uma situação da dor, a pessoa, ela muda, ela toma novas decisões, ela parte para resolver a vida e realmente adquirir novos hábitos e conseguir uma consciência, uma qualidade de vida superior, que é o que a gente busca aqui, levar conhecimento para as pessoas e a gente deseja que as pessoas alcancem esse caminho. Mas agora chegou, né, a tão esperada hora, o momento em que você vai ensinar essas técnicas poderosas, porque a prática que é o importante. Então você vai ensinar uma pessoa que já está no começo de um quadro de ansiedade. O que você vai ensinar agora? Olha, eu vou ensinar todas as pessoas, na verdade. Não é só quem está no começo do quadro de ansiedade. O que você vai ensinar eu vou serve ensinar para qualquer momento. Serve para qualquer momento. Ótimo. Por quê? Nós precisamos de uma blindagem. Lembre que a pessoa que chegou no quadro de ansiedade, sem perceber, ela chegou ali. Então, se ela tivesse se blindado antes, ela não chegaria no quadro. Então, o que eu vou ensinar hoje é para todas as pessoas. E é algo que eu faço. Eu sou coach há 8 anos e eu repito aquilo que eu vim aprendendo, eu construí as minhas rotinas, o que eu vejo que funciona melhor para mim é o que eu ensino para os outros. Tudo eu testo em mim também. Exato. Tudo que eu falo, que eu experimento em termos de alimentação, trocas ou hábitos, eu compartilho com as pessoas, mas eu falo, já testei em mim. Perfeito. Funcionou, não funcionou, né? Eu acho que vale a pena compartilhar. Exatamente. Mas isso já é uma coisa científica, você estudou e aí você vai... As pessoas têm que confiar que isso vai dar resultado. Gente, tem que confiar. Sim. E tudo que eu vou ensinar aqui hoje é baseado em neurociência. É o funcionamento do cérebro, né? Como o cérebro funciona e como é que você tem que fazer, né? Posso começar a explicar então? Então vamos lá. Analisa que você precisa dar os comandos para o seu cérebro, né? Então, começa você escolhendo. Escolha, você fala para você mesmo.
eu escolho me curar ou eu escolho viver bem. Se a ansiedade é o medo do futuro, é o excesso de futuro, é querer ter controle do futuro, o que eu sugiro? Anote, tenha agenda programada, anote todas as suas tarefas do seu dia a dia, anote tudo na sua agenda. É muito importante, quando você anota na sua agenda, você vai deixar o seu cérebro mais tranquilo. Você não vai ter que ficar lembrando o tempo todo daquilo que você precisa fazer. E eu trouxe anotação, viu? Para lembrar para vocês, para falar para vocês de tudo o que eu preciso, é muito importante anotar. Então, eu já estou usando aqui aquilo que eu preciso falar para vocês. Então, depois de você anotar tudo na agenda, você também pode anotar os seus sentimentos, fazer aí um diário do que você sente, para você se conhecer melhor. Quando acontece tal coisa, eu reajo dessa forma. Você percebe como você reage, que pensamentos desencadeiam tal situação. Faça anotações, vai te ajudar no autoconhecimento. Isso é muito importante. Aí, pense só, se a ansiedade é o excesso de futuro, você já parou para pensar quando você vai tomar banho ou quando você vai comer? Você está pensando no que está acontecendo ali com você? Você vai tomar banho, você está pensando no perfume do sabonete que você está passando aqui no corpo? Você percebe a água escorrendo? Raramente, até eu preciso prestar atenção nisso. Então, se você já tem anotado, se já está tudo programado, não precisa se preocupar. Então, atenção plena. Preste atenção no que você está fazendo. Quando você está comendo, para de assistir televisão ou de ficar vendo vídeos no celular. Atenção plena. Outra coisa muito importante que ajuda demais é a visualização. Então vamos supor que você seja uma pessoa ansiosa, como por exemplo o programa, a Adriana tem um programa aqui para gravar, eu com uma sessão de coaching com uma pessoa que vai começar o processo comigo, faça uma visualização. Lembra que o cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário? Então, antes de dormir, detalhe, tudo aquilo que nós visualizamos 30 minutos antes de dormir, na hora que nós dormimos, na hora da fixação das memórias, aquilo vai para o subconsciente. Então, uma estratégia fantástica. Antes de dormir, visualize aquilo que você precisa fazer que é tão importante, como essa entrevista, como a sessão de coaching, porque na hora que for acontecer, vamos supor que você tenha aí uma palestra, se visualize fazendo aquela palestra e dando muito certo, as pessoas interagindo com você. Então, quando você for dar a palestra, para o seu cérebro aquilo já aconteceu e aí você flui naturalmente, você comunica aquilo para as pessoas, é a sua energia mental, entendeu? Então a visualização para tudo que você quiser é poderosa. Se visualize prestando um concurso, fazendo a prova, se visualize em todas as situações, conhecendo alguém, entendeu? Para você não ficar nervoso e tal, ou nervosa, se visualize. É fantástica, uma ferramenta extraordinária. E deixa eu ir aqui para as minhas anotações. A próxima que eu anotei aqui é a atividade física. Isso todo mundo sabe, que a atividade física é maravilhosa. Então lembra daqueles hormônios, o cortisol, a noradrenalina em excesso? Quando você faz atividade física, você vai produzir a química boa, a dopamina, a endorfina. Endorfina é morfina dentro de você. A morfina é para aliviar a dor. Qualquer dor, até a dor da ansiedade vai te ajudar. Então,
Faça atividade física e produza a química boa que você precisa. A dopamina te dá aquele bem-estar, sabe? Quando você termina de fazer uma caminhada intensa, então você sente aquele bem-estar. É o que a dopamina faz por você. Detalhe, a dopamina, ela te faz mais focado, mais determinado. Ela ajuda a aliviar essa ansiedade, o medo, a angústia, te faz enxergar possibilidades na vida. E tudo isso que eu estou te falando, esses exercícios, essas ferramentas, vão te ajudar a produzir esses hormônios. Então é nisso que você tem que focar. E as medicações que os médicos passam também para equilibrar a química do cérebro é para isso também. Então, você pode escolher fazer os exercícios certos. Cuide também de você. Tenha autocuidado, cuide da sua roupa, faça suas unhas, cuide do cabelo, fique limpinho, fique cheiroso, cheirosa, entendeu? Isso ajuda também na produção de química boa. Contato com a natureza vai te dar aquele bem-estar, brincar com animais para quem gosta. E agora eu quero falar para vocês, eu deixei por último 2 ferramentas fantásticas que eu acho assim as mais extraordinárias, que se de tudo que eu falei aqui, você tiver que escolher 2, são essas que eu sugiro para você, que é a respiração. A respiração, existem neurônios, um grupo de neurônios que fazem uma conexão entre o alívio da ansiedade, o alívio do estresse e a respiração. Existem esses neurônios. Então, isso foi descoberto em 2017, uma pesquisa de 2017. Então, se você praticar a respiração, uma pessoa até que esteja com uma crise de pânico, se ela começar a respirar e prestar atenção na respiração, tirar o foco da crise e prestar atenção na respiração, inspira profundo pelo nariz e solta o ar devagar e prestando atenção na respiração, e solta o ar devagar pela boca, já é uma estratégia pensando na respiração, mas tem a minha queridinha, tem várias formas, você vai encontrar várias formas de fazer esse exercício de respiração. Porém, a minha queridinha que eu ensino para todos os meus coaches é a respiração 5-10-10 e sorrindo. Por quê? Quando você sorri, lembra que o cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário? Então, ao sorrir, você produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, o simples fato de eu ficar sorrindo por 3 minutos, eu acelero a produção de serotonina por 2 horas. É a neurociência que diz isso. Então, a respiração 5-10-10 eu vou explicar agora, eu vou fazer uma para vocês entenderem. Como é que você faz? Você vai inspirar pelo nariz, contando até 5, eu vou fazer com a mão. Aí você segura o ar contando até 10 e você solta o ar pela boca, também contando até 10. Você vai fazer isso por 5 minutos, pega o celular, coloca para despertar ali o alarme dele e esquece e vai fazendo a respiração. Então eu vou fazer uma agora, depois vocês podem ver lá no meu Instagram, tem um vídeo explicando certinho, vocês podem ver. Então eu vou fazer agora para vocês entenderem, lembrando que tem que sorrir, tá bom? Então vamos lá. Inspira. Segura. Solta pela boca. Acho que eu segurei só 5, mas você inspira 5, foi 10? Foi. Então tá, então inspira em 5, segura 10 e solta 10. Vai repetindo até o celular despertar. O exercício de respiração, gente, oxigena o cérebro, dá um alívio, dá uma paz. Faça, experimente fazer uma vez.
Lembra que nós falamos aqui? A pessoa precisa fazer, praticar. Como é que você vai fazer isso? Faça de 2 em 2 horas, começa, faz de manhã, faz de meio-dia, faz à noite. Faça antes de algo que você precisa, que você fica ansioso. Viu? Sentiu ansiedade? Faça. Respire, respire, respire. Respiração é vida. E por fim, é a última, é a fé. A ciência comprova hoje, os médicos recomendam as pessoas a terem fé. As maiores histórias de superação da história da humanidade, os maiores casos de superação, o elemento fé foi indispensável. Por quê? Quando a pessoa conversa com Deus, ela ativa no cérebro o sistema de recompensa, que é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Quando você faz isso, você dispara a produção de dopamina e de endorfinas. Então, imagina o tanto de química boa que você vai inundar a sua mente, o seu corpo, ao você conversar com alguém maior do que você tenha certeza que cuida de você. Você vai ter a sensação de pertencer a alguém maior do que você, que está cuidando de você, e que essa situação de dor, da ansiedade, tem fim, tem solução. É totalmente possível. Tenha fé, converse com Deus, separe tempo todos os dias para conversar com Ele. A ciência comprova. É isso. Parabéns! Gente, eu amei, achei que foi magnífica a sua explicação. Que bom, eu fico feliz, muito feliz. Essa ideia nova de que a ciência, né, ela apoia o místico, eu acho muito bonito. Sim. Né? Aquilo que os médicos, os cientistas não conseguem explicar, eles admitem a existência de uma força, algo superior que explique os fenômenos, os acontecimentos. Eu acho isso belíssimo. E eu espero que essa entrevista de hoje tenha ajudado alguma pessoa a sair de um quadro grave de ansiedade ou de um quadro de depressão. Se isso aconteceu, esse programa já está servindo ao seu propósito. E eu fico muito feliz e honrada em ter recebido hoje a Clarice, que é uma amiga e é super competente na arte de ajudar as pessoas a viverem plenamente. You know, any wish is possible. All it takes is a little courage to set it free. Tô aqui com o Magno, que vai falar um pouquinho da Casa das Cortinas pra gente. Então, Barão, temos cortinas prontas, temos persianas e também produzimos sob medida. Então o cliente pode estar vindo até a loja, né? Vendo os tecidos, os mostruários, temos papéis de parede, temos persianas, fazemos persianas sob medida. É isso aí, Casa das Cortinas, 10 anos atendendo toda a Baixada Cuiabana. Aqui no Porto, na 15 de novembro, que número? 573. Qual o telefone e o WhatsApp? Nosso telefone é o 3623-0278. Ou também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 65 99649 8249. O
Parque Pantanal está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso e bem pertinho de você. Reúna a família e venha viver momentos inesquecíveis aqui. Piscina de ondas que lembram as ondas do mar, toboáguas fantásticos, tirolesa que emociona, cachoeiras, aquarrampa e um bar molhado onde você passa o dia com mesas e cadeiras dentro do riacho e na sombra. Compre ingresso antecipado com desconto pelo Pix ou pelo site. Estamos de volta com o programa Naturalmente, aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1. Eu acredito que todos nós nascemos com um talento, uma habilidade natural para exercitar determinadas tarefas. O que significa isso? Significa que a pessoa faz mais bem feito e com menos dificuldade alguma tarefa que para outra pessoa seria muito difícil. E assim são meus convidados de hoje. Eles exercem com maestria a habilidade de ser cirurgiões dentistas. E através de prática e especializações eles se tornam cada vez melhores. É com muita alegria e honra que eu recebo aqui hoje o casal de cirurgiões dentistas, Dr. Mário Santana e doutora Juliana Motter. Bem-vindos ao Naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer receber vocês aqui hoje. Prazer é nosso, é uma honra poder estar aqui para falar um pouquinho sobre odontologia. Um assunto tão pertinente. Exatamente. Que as pessoas acabam se esquecendo, né? Muito. Infelizmente as pessoas acabam deixando muita coisa passando batido. Mas e é um a saúde assunto muito bucal importante. é uma delas. Isso, né? Sabendo que a boca faz parte do sistema digestório, né? Que é um órgão super importante para a alimentação em geral. Então a saúde começa pela boca. Essa máxima é verdadeira? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Parece um ditado popular, né? A saúde começa pela boca, clichê, mas realmente a saúde começa pela boca. Se o indivíduo, o ser humano, não cuidar da boca, você imagina do restante do corpo. Sendo que a boca é o maior meio de acesso ao meio externo e que não dá para esconder. Então, assim, eu sempre digo que nós não podemos pensar só em boca, só em dentes, né? Nós julgamos que nós somos promotores de saúde. Então, antes de dentistas, somos promotores de saúde. Então, antes de mais nada, parabéns pela atitude, pela iniciativa. Eu acho que uma oportunidade dessa, nós temos que agradecer muito em poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. São informações básicas, muitas vezes, que, infelizmente, a população às vezes está carente, né? E, às vezes, uma dica ou outra funciona muito bem para uma família, né? Acaba ajudando. Que bom, então vamos ajudar, vamos começar. Vamos lá. Doutora, de quanto em quanto tempo a senhora acha que as pessoas devem procurar o dentista? Então, não existe, na verdade, um tempo exato para as pessoas procurarem um dentista, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. A gente precisa avaliar a situação do paciente para poder dar um diagnóstico. Então, assim, é muito relativo porque às vezes depende, um paciente ele tem um consumo maior de açúcar, ele tem uma dieta mais ácida, ele não faz uma higienização corretamente. Então esse paciente ele vai ter que ter um retorno menor no consultório. Já um outro paciente que já tem um controle na dieta, faz as recomendações exatas de higienização, ele vai ter um outro período. Então assim, é muito difícil a gente julgar e falar exatamente o tempo. O importante é sempre estar em contato com o seu dentista, não esperar apenas o momento de eu tô com dor no dente para poder estar indo. Geralmente as pessoas procuram o dentista quando acontece alguma intercorrência, ou quebra um dente, ou tá com dor de dente. Infelizmente foi imposto para a sociedade limpezas periódicas de 6 em 6 meses. Isso não é uma verdade. Né? Não tem na literatura isso aí, não tem nenhum lugar que está escrito isso aí. Eu não sabia. E todo mundo acha, inclusive profissionais empregam para os seus pacientes de 6 em 6 meses. O paciente tem que voltar de 6 em 6 meses. A gente não acredita nisso, a gente acredita que a limpeza, que os retornos têm que ser personalizados. Justamente vai de encontro com o que a Juliana falou. Então eu retorno quando eu precisar. Exatamente. Depende muito do estilo de vida, o seu cuidado, uns cuidam mais, outros cuidam menos. Alguns têm preguiça, outros não têm. A sua alimentação, a dieta é muito importante. Afeta muito os dentes? Afeta demais, exatamente. Em especial, não só dieta cariogênica, dieta rica em carboidratos e açúcares, mas também a dieta ácida, que está muito à tona. Hoje nós temos doenças. O que é uma dieta ácida, doutor? Dieta ácida, por exemplo, refrigerante com pH ácido, todo mundo toma refrigerante, cítricas. Doutor? Está atrapalhando, está... Muito. Os dentes, está afetando. A pessoa não sabe. Exatamente. É um conjunto de fatores, né? Essa doença que é não cariosa, que as pessoas desconhecem, que não é proveniente de bactéria,
ela vem de múltiplos fatores. Existe uma doença nos dentes que ela é não cariosa, não está ligada a bactérias? Exatamente. E pouco conhecida. Está ligada a quê? Pouco conhecida pela população. Está ligada ao estilo de vida. Ela é multifatorial. A etiologia, a causa dessa doença, ela é multifatorial. Então, não é só o refrigerante sozinho ou só as frutas cítricas como abacaxi, laranja, limão, apesar de ser muito saudável para um certo fim, para o nosso corpo, saúde geral, mas nós temos artifícios, temos métodos para ser ingerido e também pós ser ingerido, nós temos alguns artifícios, algumas recomendações que a gente faz para os pacientes para que isso não afete a estrutura dentária, causando um envelhecimento precoce dental. Ah, isso que eu ia perguntar. Se o dente não tem cárie, ele tem o quê? Envelhecimento? A gente Exato. observa, às vezes, o paciente, um paciente jovem, e quando ele sorri, você fala, gente, esse sorriso não é de uma pessoa de 20, 30 anos, então, é um sorriso envelhecido. Não corresponde à personalidade. Exatamente. A idade. Exatamente. E hoje em dia a gente tem visto muito isso no consultório. Pacientes jovens com dentes sem brilho, desgastados, às vezes o paciente chega até a ter mesmo uma dificuldade para mastigar, porque perde todo o formato do dente, então ele já não consegue mais mastigar o alimento corretamente. Então, assim, é um problema muito grande que a gente está tendo, muito maior até do que a própria cárie, e a gente consegue controlar desde que o paciente vá ao consultório e a gente consiga diagnosticar isso quanto antes. Isso é tão sério que eu digo sempre que é um problema de saúde pública e as pessoas não estão sabendo disso. Isso aí é a doença mais incidente, mais prevalente da odontologia hoje, são as lesões não cariosas. Em especial as lesões cervicais não cariosas. Então a geração fast food também está com os dentes envelhecidos. Exatamente. Olha que grave isso. E é um sofrimento muito grande, porque o paciente tem uma sensibilidade, por exemplo, ele não acha a causa, ele não entende a causa, porque ele acha que a bactéria, doenças bacterianas como cárie, por exemplo, que é o que causa a sensibilidade e a dor. E não é uma verdade, não é só a cárie. A cárie também é um dos fatores que causam sensibilidade, causam dor. Mas as não cariosas também, que acarretam o envelhecimento precoce, acarreta a sensibilidade e a dor. E muitas vezes nossa ação é múltipla. Então nossa ação como tratamento não é só a parte curativa, mas sim também o acompanhamento psicológico. Então significa que todo o estilo de vida, estilo de vida do paciente, a parte psicológica do paciente, as condutas que ele vai tomar tem total ligação com a saúde bucal dele. Tudo tem consequências. Tudo tem consequência. E nós somos seres integrativos, né? Exatamente. Tudo afeta tudo no final, né? Exato. Então a boca está afetando uma saúde geral da Isso. pessoa e as pessoas não consideram muito isso. Elas consideram apenas a cárie ou aquele problema específico. Geralmente quando fala em dentista, o paciente logo remete à cárie, né? O Fala em paciente logo dentista, lembra do cárie. barulho do motorzinho. Barulho do motorzinho. Não tô com dor, não vou no dentista. Teoricamente é assim, infelizmente. Não deveria ser, por isso que a prevenção é tão importante. E os pais também saberem disso, porque as crianças não têm autonomia para se cuidarem. Então essa é uma informação relevante para eles, para que possam tomar uma providência que dê tempo, né, de reverter esse tipo de quadro. Deixando claro aqui que não é que nós somos contra a saúde, a alimentação saudável. Pelo contrário, nós somos a favor da alimentação saudável. O que eu quero relevar aqui é que na alimentação saudável, tanto sólida quanto líquida, existe muito a questão do pH baixo. Então o que acontece? É biocorrosivo. Então vai acontecer a biocorrosão se você não interpretar essa doença e usar manobras para não afetar a estrutura corroendo. Doutor, por exemplo, tomar refrigerante não. O suco de limão de canudinho, por exemplo. Ótimo. Essa é uma das dicas. Eu já estou arrumando jeito de tomar limão, doutor. Ótima dica, porque é muita tona isso, né? O médico ensina que você tem que tomar o limão em jejum, muitas vezes até com glutamina, mas de repente não sabe, não falou, não orientou o seu paciente como ele deve ingerir. Isso tem um impacto secundário. Com certeza. Porque e nós estamos vendo muito isso. O paciente vai consumir o limão e às vezes em seguida ele fala, eu comi, eu preciso escovar os dentes. E isso não é mais uma realidade. Uma outra orientação que a gente também passa para os pacientes é, após qualquer tipo de refeição que você fizer, seja ela ácida ou até mesmo seja ela uma refeição normal que não tenha quantidade de ácidos grandes, a gente espere um tempo para escovar os dentes. Doutora, isso também eu desconhecia. Geralmente explicar. Era comi e tenho que escovar. A gente pede para o paciente esperar um tempinho e aí sim fazer a escovação. Por quê? Porque a gente tem uma alteração do pH da saliva na boca.
esse pH da saliva, ele se torna extremamente ácido. E se você friccionar esse ácido contra os dentes, você pode ocasionar um desgaste da estrutura dentária. O que a gente sempre preconiza para os pacientes? Você esperar um tempinho e antes de fazer qualquer higienização, você sempre bochechar água, fazer um leve bochecho de água na boca para você tirar toda essa camada. Sei que tem uma vida muito corrida, nem sempre todo mundo vai conseguir fazer isso, mas o principal seria colocar uma água na boca, fazer um leve bochecho, também não friccionar tanto, cuspir, aí sim você faz a sua higienização normal, passa fio dental, usa creme dental, escova de dente. O que acontece é que as pessoas não têm tanto tempo para esperar o período de tamponamento que a saliva provoca. Então, como o período é curto, após uma refeição, para ele esperar esse tamponamento não acontece. Então, a dica mais importante para o paciente e recentemente comprovada que minimiza esses problemas, esses atos deletérios que, no caso, o ácido faz nos dentes, é um bochecho com água. Simples, bochecho com água, 1, 2, 3 vezes que você fizer, rápido ali, já está liberado para você escovar. Muito legal. Fantástico. E simples, né? Já indicaram o problema e a solução em seguida. Exato. Ótimo. Doutores, qual é o cuidado diário que uma pessoa deve ter com a saúde bucal? O básico e o mínimo? O básico seria a escovação e o fio dental como carro-chefe, né? Nós temos alguns complementos, como raspador lingual, o enxaguatório, né? O enxaguante bucal, que é bem-vindo também, mas não precisa se preocupar tanto com isso. O mais importante mesmo é a escova de dente e o fio dental. Quantas vezes por dia? Fazendo pelo menos 3 vezes por dia, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Lembrando que quando você comeu alguma coisa sólida, mesmo pela manhã, você deveria também passar o fio dental, mesmo sendo de manhã. Lembrando que depois de você fazer o bochecho, passar o fio dental e escovar os dentes. Isso também então, a repete. pessoa tem que levar uma necessaire para o trabalho. Exatamente. Seria o ideal, né? Você está sempre bem assessorado com o seu kit de higienização para que não ocorra aquele problema, né? De você falar que não tinha a escova, o fio dental para fazer ele no trabalho, porventura às vezes almoço no trabalho, Sem né? desculpas. Não pode ter desculpas. Lá na Equilíbrio Natural a gente ganha uma necessaire, Exato. O kit completo. Exatamente. Para isso, porque aí não tem desculpa realmente Sem que não desculpas. tinha o kit. Agora eu entendi. Porque não tem essa desculpa. E aí então você vai ter que ter uma frequência. A frequência é muito importante, porque às vezes o paciente faz 1 ou 2 dias, 3 dias, ele acha que está tudo bem, mas não é 1 ou 2 ou 3 dias, uma semana, é o ano inteiro, a vida toda. É como tomar banho, tem que ter um hábito, tem que ter disciplina, muitas vezes mesmo com preguiça, mesmo cansado, é uma disciplina que você tem que alcançar. Doutor, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, a gente vai ao dentista, leva uma bronca. Aí na primeira semana a gente cumpre o ritual certinho, se esforça mais nos cuidados, porque fica aquela vozinha repetindo, né? O que o dentista prescreveu. E depois a gente vai voltando ao antigo hábito e vai deixando... É natural o paciente acomodando e querendo entrar na zona de conforto. E a zona de conforto é muito gostoso, eles não querem. Com isso. Vocês têm que lidar com o psicológico das pessoas também para influenciar, né? Para obedecerem. Quando a gente começa a falar da parte psicológica, a parte da qualidade de sono, alimentação, muitos pacientes até acham um pouco estranho. Peraí, dentista falar sobre alimentação, falar sobre sono, falar sobre qualidade de vida, tem tudo a ver. Hoje, nossa ligação à odontologia moderna com esse estilo de vida, no caso, um bom sono, uma boa alimentação, por isso que você falou, o corpo humano como um todo, é fundamental. Então, nós temos que sim que entrar nessa seara, conversar bastante, muitas vezes recorrer a outros profissionais. Por isso, nossa odontologia hoje, ela é multiprofissional. Então, nós temos sim que muitas vezes recorrer a psicólogo, psiquiatra, endócrino, nutrólogos. Então, para nos ajudar, nutricionistas, coadjuvante e juntos, para então conduzir esse paciente da melhor forma. Aí sim tirar ele da crise dele, fazendo toda a parte curativa e depois ter um acompanhamento, é óbvio. Que interessante. É assim. Doutora, essa higienização diária, escova, fio dental, ela já é suficiente para dizer que a pessoa tem saúde bucal, ela já pode ficar tranquila? Não. O que acontece? A higienização ela é muito importante. Então, assim, a gente tem que seguir um protocolo de usar fio dental, escovar os dentes, se for necessário, se gostar, pode usar um enxaguante bucal, porém ela não é específica, somente com ela eu vou ter saúde e nunca mais vou precisar fazer nada. Não, infelizmente a gente não pode afirmar isso.
A gente precisa sempre observar dieta do paciente, consumos de ácidos, consumos de açúcar, hábitos desse paciente. Por exemplo, um paciente que ele malha muito, ele vai apertar muito mais os dentes, ele tem um risco de vir a ter fraturas dentárias. Um paciente que faz um esporte pode receber uma pancada no dente, quebrar o dente. Então, assim, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio de acordo com o estilo de vida com o paciente. A escovação, ela vai remover exclusivamente a placa mecânica que está lá no dente, aquele restinho de alimento que parou em cima do dente e nós vamos estar escovando, removendo. Mas existem outras questões que podem ser prejudiciais para os dentes, que seriam uma dieta, uma prática de atividade física, um nervosismo, um estresse diário, que é o apertamento, o bruxismo. Existem outros fatores que também podem ir. Mas a escovação, ela é importante, mas a gente não pode ficar somente exclusiva nela. O que acontece, muitas vezes, o paciente não entende, né? O que o sono tem a ver com a odontologia? Uma noite mal dormida é, com toda certeza, um outro dia o paciente mais ansioso. E o paciente ansioso, muitas vezes, ele nem sabe o que é ansiedade. E aí ele faz um apertamento dentário. O apertamento dentário é quando você aperta os dentes, você pode até amanhecer, às vezes, com uma dor muscular, nesse músculo masseter ou na articulação. Muitas vezes o paciente não entende o porquê, é por causa do apertamento. Um outro dia você continua com esse apertamento, você vai ter um dia muito ruim, um dia mais estressante, automaticamente você vai ter uma alimentação ruim, vai ter um sono ruim e vira uma bola de neve. Por isso que acontece, o paciente entra numa onda, num estilo de vida muito ruim, afetando os dentes, abalando os dentes, né? Então toda a ansiedade que traz o apertamento e o bruxismo... A pessoa que está com ansiedade, a última coisa que ela pensa é que ela está prejudicando os dentes e ela nem percebe, que ela está fazendo esse apertamento. Exatamente. O próprio paciente pós-ortodôntico que acabou de recentemente tirou o aparelho, esse paciente é um sério candidato a ter problemas de lesões não cariosas também. E você vai perceber que esses pacientes, esses fatores estão interligados. Então, dificilmente você só come alimentação ácida e de repente não faz apertamento. Às vezes ele faz o apertamento e tem alimentação ácida. Faz o apertamento e ele é um pós-ortodôntico. Ele faz o apertamento. Então, quando o paciente chega lá, vocês já determinam esse perfil aí. Isso, a gente faz uma investigação. Saber se ele se encaixa. A gente precisa saber a história de vida inteira desse paciente. Tem casos que a gente faz algumas perguntas que às vezes o paciente fala, mas poxa, eu tô no dentista, o que isso tem a ver? E tem muito a ver, porque a gente precisa fechar um diagnóstico completo, porque o nosso foco seria trabalhar na prevenção do paciente, fazendo com que ele fique com os dentes saudáveis por um longo período de tempo. Então você detecta a causa do problema e resolve. Exato. Um exemplo clássico disso que nós estamos falando é a pandemia. Nessa pandemia nunca se quebrou tanto dente, nunca se fraturou tanto dente no mundo. Até isso, né, não é só no Brasil, no mundo. Fraturou tanto dente por causa do quê? Tem estatísticas já medindo isso, que interessante. No mundo começou a acontecer com todos, por causa do estresse. Estresse, ansiedade, aquela preocupação, aquele pânico de que o que vai acontecer com essa pandemia, o que é isso, né? Todo mundo é um desconhecido pra gente, pro ser humano. E as pessoas ficaram fechadas em casa, o que acontece? Você come mais, higieniza menos, então nós temos dois problemas. O problema de higienização, placa bacteriana, acúmulo de placa bacteriana, automaticamente vem as doenças provenientes de placa bacteriana. Péssima para a saúde bucal. Inflamações gengivais, cáries, isso aí vem à tona essa temporada. E assim também com as fraturas também. E a pandemia não está totalmente controlada, né? Então ainda as pessoas estão ainda vivendo nesse risco aí. A única coisa boa que eu vejo da pandemia é que, de repente, os pacientes se alertaram mais para cuidar da saúde, Você acha, doutor, que houve uma maior conscientização? Exato, eu acho que as pessoas começaram a ficaram mais alertas sobre isso aí. Olhar para dentro, olhar para si mesmos. Isso, exatamente. Procurar mais ajuda, procurar saber e se informar melhor das coisas. A atuação da odontologia nos hospitais, eu acho que todo mundo pôde ver que foi muito assídua, né? Muito importante, né? Para esses pacientes acamados e os pós-Covid também. Então todo mundo começou a acompanhar mais de perto sobre saúde. Eu acredito que isso acabou sendo um fator favorável para os pacientes, para as pessoas, a começar a olhar melhor a saúde bucal e se prevenir mais. Doutor, agora vamos falar do assunto do momento, assim, que é o sonho de toda pessoa, querer ter os dentes brancos, um sorriso impecável. Existe algum produto milagroso que clareia os dentes? Infelizmente não existe. A gente vive no meio de... Porque tem gente que compra coisa até pela internet, Sim, né? Eu ia falar isso, em Instagram, em tudo. A gente tem muita promessa, né? Muita promessa. Se você procurar, você acha.
Gente, não funciona. Cuidado, então. Cuidado. A única coisa que vai mudar a coloração do seu dente é o cirurgião dentista. É ir no consultório, é o cirurgião dentista que pode usar um produto no seu dente onde ele vai mexer na estrutura de cor do seu dente sem mexer na estrutura propriamente geral dita do dente. Sem afetar o dente, sem comprometer. Porque Exatamente. o clareamento que ela está falando, esse produto, resumidamente, assim, esse produto químico ele vai penetrar através de poros que o dente tem, chamados túbulos dentinários, chega dentro do seu dente e quebra as moléculas de pigmento, dando uma clareza para o dente. O dente fica claro, mas não atinge a estrutura dentária, não desgasta. Seu dente não vai ficar frágil. Entendeu? Como as pessoas imaginam. Clareamento é como descascar uma cebola, por exemplo, vai arrancando as camadas. Não, quem faz desgaste dentário, infelizmente, são pastas abrasivas. Nós somos contra pastas abrasivas. Como, por exemplo, pasta clareadora, creme dental clareador, proibido, joga no lixo. Carvão ativado, proibido, joga no lixo. Gente, vamos anotar aí, isso é bem importante. Realmente, essas pastas funcionam como abrasivo. No primeiro instante que você usa, realmente você usa a primeira semana, você olha para o espelho, você tirou aquela camada da superfície do seu dente de manchas, você fala, nossa, meu dente clareou. E clareou mesmo, só que clareou externamente. Se você continuar usando esse produto, que seria a pasta, o carvão ativado, esses outros produtos artificiais, você vai tendo uma abrasividade na superfície do esmalte. E depois que você teve essa... Desgastando. Aí acontece o fenômeno da corrosão. Voltamos a falar do fenômeno da corrosão. Então, a corrosão acontece através a biocorrosão acontece através de alimentação, apertamento dentário, refluxo gastroesofágico, entre outros fatores, assim como também essas pastas abrasivas. Então, você provoca um envelhecimento precoce dentário. E com isso, você vai ter algumas consequências, como, por exemplo, sensibilidade, dor, entendeu? E o paciente fica desesperado, não sabe de onde está vindo. Essas pastas clareadoras, o carvão ativado, esses produtos, eles funcionam exatamente como uma esfoliação na pele. Por exemplo, você vai no dermatologista, você vai fazer uma esfoliação. Aí ele vai passar um produto em cima da tua pele, que vai lá, ou um creme, ele remover a camada superficial. Ele remove aquela camada superficial. Porém, a sua pele, ela vai crescer uma pele novamente por cima, mais bonita, mais saudável. No dente, infelizmente, não ocorre esse crescimento. Você remove uma camada e depois você não tem nada de proteção. Definitivamente. E não existe nada que a gente possa passar, eu vou passar um produto, vou fazer uma aplicação de flúor, alguma coisa para devolver esse esmalte perdido. Não tem. Mas isso vem escrito na embalagem, né? Que o produto faz isso? Não. Geralmente? Infelizmente, não vem. E vende muito. Porque o paciente pensa, nossa, é baratinho, vou na farmácia, eu vou no supermercado, compro essa pasta, uso em casa, não preciso de dentista. Mas infelizmente ele não tem noção que está dando um tiro no pé. E é irreversível. A promessa é tentadora, né? É tentadora. Aí nós temos tratamentos para minimizar, para pelo menos equilibrar. A gente trata, tem alguns artifícios, alguns protocolos de tratamento para esses problemas, porém nós temos que ter tratamento e controle. E infelizmente essa pasta abrasiva nunca mais. Não pode usar. Que coisa. Gente, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo acabou. Rápido, né? Eu queria muito conversar com vocês novamente. A gente podia falar de autoestima, né? Sim. Ligado ao sorriso. Sim. Porque tem pessoas que sofrem com problemas, não tiram fotos, não aparecem, sorriem pouco porque tem autoestima baixa devido ao sorriso imperfeito. As pessoas se sentem inadequadas. Exatamente. Né? Vai de encontro com a saúde emocional. A gente fala muito sobre saúde emocional. Próximo programa que vocês forem convidados, a gente vai falar desse assunto, porque eu acho que tem muita coisa para ser conversada ainda nesse tema super relevante, que é saúde bucal. Conte com a gente. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer receber vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Adriana, nós que agradecemos. Muito obrigada.